Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui conosco nessa tarde de sábado. Bom, meu nome é Leila Nami, eu sou da editora Leia Brasil e estamos aqui com a Patrícia Mello. E eu, antes de mais nada, queria agradecer muitíssimo a parceria da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que nos abriu essa oportunidade e dessa conversa com os educadores, os profissionais da área de educação, e particularmente ao Maurício Neves, da equipe de comunicação da Secretaria. Claro que a gente quer muito, eu tenho certeza que a Patrícia vai ter oportunidade de dar esse peso do quanto a gente quer muito agradecer a todos os professores e profissionais de educação de São Paulo e do Brasil todo que estão acompanhando, que estão conversando conosco agora, e, claro, a nossa editora, quer agradecer com muito orgulho a Patrícia Mello, uma das maiores escritoras brasileiras, talvez a principal escritora hoje que trabalha e está atuante, trabalha com a literatura brasileira e projeta a nossa literatura, a nossa força, a nossa vitalidade no exterior. Então, nós somos muito gratos como editor e como brasileiros à presença da Patrícia aqui conosco. Queria combinar um pouquinho, antes de passar a palavra para a Patrícia, como é que vai ser essa live, só para falar para todo mundo. Vamos conversar durante 1 hora, mas ao final, cerca de 20 minutos, a gente vai poder responder as perguntas, a Patrícia, eu não, né? A gente não, a Patrícia, conversar diretamente sobre as perguntas do público. Então, já podem começar a remeter essas perguntas, porque a gente tem uma equipe que vai começar a passar essas perguntas para a Patrícia, tá bom? Então, pode mandar pelo chat. Patrícia, por favor. Bom, eu começo, assim como você, dizendo que eu estou muito feliz de poder participar dessa live. Tenho que agradecer à Secretaria da Cultura de São Paulo, à Secretaria de Educação de São Paulo, aos professores que estão aqui nos ouvindo, aos profissionais de educação e, evidentemente, a minha editora, as minhas editoras, Leila Nami e a Isabel Aleixo. É um prazer enorme participar desse debate sobre literatura e educação. Gente, eu vou começar provocando um pouquinho a Patrícia a comentar. A gente já conversou muitas vezes sobre a importância, o papel dos professores em nossa vida, mas eu fiquei muito emocionada, de fato. Há uma passagem na Base Nacional Comum Curricular, uma passagem que descreve a literatura, quer dizer, o seu trabalho e o nosso trabalho, né, a sua matriz e o nosso trabalho na sala de aula. É uma passagem muito bonita, dessa visão exatamente da literatura na sala de aula. Então, eu vou ler essa passagem, está na página 491, que diz: a literatura, como linguagem artisticamente organizada, enriquece a nossa percepção e a nossa visão de mundo. Mediante arranjos especiais das palavras, ela cria um universo que nos permite aumentar nossa capacidade de ver e sentir. Nesse sentido, a literatura possibilita uma ampliação da nossa visão do mundo. Ajuda-nos não só a ver mais, mas a colocar em questão muito do que estamos vendo, vivenciando. Isso é a meta, né, da compreensão, da aplicação, do uso e da formação pela literatura na sala de aula. Você já falou várias vezes com a gente, nas conversas sobre o seu texto, que você sente mesmo que tem uma missão, que tem uma contribuição, que eu acho que vai passar muito por isso. Você pode comentar um pouquinho? Olha, eu acho que a literatura, ela é sempre uma reflexão. E ela é uma reflexão, de uma certa forma, muito democrática, né? Porque é diferente, por exemplo, do espaço da filosofia, onde você aprende a forma de pensar de um determinado filósofo, né? A literatura, ela é uma reflexão que permite a reflexão e que abre espaço para a reflexão. Você pode até, durante a leitura, discordar do narrador, dos personagens, né? O Vargas Llosa, ele fala uma coisa linda, ele fala que a literatura é
o denominador comum da experiência humana, né? E é um denominador comum que foge da especialização, né? Numa época em que tudo é especialização. Então, eu acho que a literatura é sempre um espaço de reflexão por natureza, né? Então, eu já tive muita resistência, assim, no início da minha carreira, mais jovem, a reconhecer possibilidade de função da literatura. Eu achava que a literatura, como uma obra de arte, ela não poderia ter nenhuma função. Porque na medida que você dá uma função para a arte, ela passa a ser quase que um instrumento. Eu tinha muita dificuldade eu achava que a arte é a função da arte. Mas eu confesso que essa minha visão mudou. Eu acho que a literatura é um espaço de reflexão por excelência, bastante democrático, porque ela permite o engajamento. E como escritor, eu acho que eu também tenho uma função, né? Que é a função de olhar o mundo que está à minha volta e perceber o que esse mundo está fazendo conosco. Mais ou menos isso. E é muito bacana você trazer esse conceito, essa ideia da literatura como um espaço democrático. Eu queria realmente comentar com você duas perspectivas. Primeiro, que ela se estabelece realmente, não tem a barreira da entrada para você usufruir dela, porque ela é posta, ela se realiza sobre esse patrimônio de todo mundo, que é a língua portuguesa. E você é aquela escritora que realmente, gente, a Patrícia é aquela que fica procurando a melhor maneira, procurando a voz de cada personagem, porque esse é um patrimônio que todo mundo tem, mas, no entanto, cada um usa a sua maneira, a sua própria maneira. Então, você se dedica realmente a esse trabalho com a língua portuguesa. E quando você fala da função social, eu queria dar o meu depoimento. Eu sei que eu brincava, quando eu era mais nova, que a sensação que eu tinha é que eu era formada por livros, né? A cabecinha tinha livros, o meu corpo tinha livros, os meus braços tinham livros, então, porque realmente faz a gente pensar, é um impacto, porque a gente divide uma experiência realmente pela literatura. Da mesma maneira, eu acho que é aquela coisa, né? Assim, você tem um ambiente de grande acolhimento democrático. E eu queria fazer a ponte como a escola pública hoje, né? A escola pública talvez seja um lugar que recebe tudo e a todos de maneira democrática para dividir ali um conhecimento. Eu queria que você comentasse um pouco essa característica da literatura e da sala de aula como um lugar democrático que recebe e revela a sociedade para a gente. Olha, eu já disse várias vezes que eu não acredito que o hábito da leitura você adquire sem nenhum auxílio ou orientação. Há muitos casos, né? A gente sabe que eu tive a sorte de pertencer a uma família que gostava muito de ler, que gosta muito de ler, e que me incentivou muito a leitura, né? Agora, há dois espaços onde o hábito da leitura pode ser ensinado e pode ser aprendido. Um é a casa, a nossa casa, né? Nossos pais, nossos irmãos, ao lerem, e a nos incentivarem a leitura, podem nos ajudar. E o outro espaço é, evidentemente, a escola, né? E ali, nesse espaço da escola, a leitura acontece de uma maneira muito mais rica do que pode acontecer dentro de casa. Por quê? Porque é a leitura em conjunto, é uma leitura já orientada para o debate, né? Eu lembro que eu adorava, né, durante a minha formação, primeiro e segundo grau, esses encontros para o debate do que havíamos lido, né? Eu lembro que eu ficava ansiosa para esse momento de você dividir as nossas impressões como leitores, porque é nesse momento que você
consegue também visualizar a riqueza da leitura, e você vê como a leitura jamais é passiva, né? Um leitor é sempre um criador, né? Ele sempre se incorpora, ele sempre se engaja, e ele vai criando no espaço, nos espaços deixados pelo escritor. E aí, quando você tem esse debate dentro da sala de aula, essa leitura ela se enriquece muito, né? Então, eu acho que é um espaço privilegiado, né, do aprendizado, do hábito da leitura, né? É um espaço que realmente pode ser estrutural no sentido de formação do cidadão, porque ali você está realmente possibilitando a formação de um novo leitor, né? E esse hábito que um estudante pode adquirir ali na sala de aula é um instrumento que ele vai ter o resto da vida como elemento para melhorar a sua reflexão, para aprender melhor a sua cidadania, para desenvolver melhor suas ideias, para se comunicar melhor, para escrever melhor, e são todas habilidades que vão ajudá-lo tremendamente, né? Seja qual a profissão ele escolher, né? Seja qual for a opção dele como profissional, né? Então, oi, desculpa. Não, por favor, continua. Não tem... Então, eu acho que realmente é um espaço privilegiado. E quando ele é ainda reforçado em casa, aí você, enfim, ele é completo, né? Aí você pode ter certeza de que dali vai sair um leitor. Você tocou em dois aspectos, né, da leitura e da literatura muito interessantes. Primeiro, que realmente, né, a leitura de um livro e a sua absorção, né, a maneira como você o entende, vai vivendo, é sempre uma viagem, né, uma experiência individual, solitária. No entanto, quando ela é feita na sala de aula, ela é aquilo, né? Quantas e quantas vezes você lê um livro, tem uma visão e alguém te mostra uma outra coisa, um outro detalhe, uma outra maneira de interpretar aquele livro. Na sala de aula, isso está muito potencializado. Então, na verdade, é como se no ambiente da sala de aula você tivesse, se você tem 40 alunos, você tem 40 livros da Patrícia Mello sendo lidos ali. Com uma figura ou outra... Desculpa, por favor. Não, você já percebeu que toda vez que você lê um livro e você gosta de um livro, você imediatamente quer compartilhar isso, todo leitor gosta de falar sobre literatura, gosta de falar sobre o livro que leu, né? Por isso é que eu acho que o espaço da escola ele é privilegiado no ensino da leitura e na introdução do hábito da leitura, porque você permite a esse jovem leitor esse prazer de compartilhar o que ele leu, de expressar suas ideias, suas impressões, qual é o personagem que ele gostou mais, por que ele gostou mais, e ele vê como é rica essa experiência da leitura, porque ela é múltipla, né? Em casa, você está ali sozinho com o seu livro, né? E é importante esse momento de introspecção, né, de reflexão, mas você está sozinho. Na sala de aula, não. Na sala de aula, você quer a troca, né? E você mostra a beleza da troca, né? Fala, esse aspecto eu não tinha percebido. Quando alguém comenta, fala, opa, isso eu não tinha percebido. Isso me passou, né? E a leitura, ela se dá de uma maneira diferente para cada pessoa, porque ela é criativa, né? Exatamente, que ela é um processo criativo. E tem outra coisa que eu acho fundamental, que a gente fala que a leitura faz bem, enfim, que ela é importante na nossa formação, né? Como conhecimento, como aprendizado da linguagem, domínio da linguagem, mas até fisicamente, né? A leitura ela permite que o leitor faça muitas novas sinapses, amplie a capacidade neural, né, do estudante, do leitor, né? Então, é realmente um instrumento muito completo no sentido de formação, porque, inclusive, nessa formação intelectual
física, a literatura é um elemento importante. E aí, o outro aspecto que eu acho que você menciona, porque, é claro, você está nesse ambiente plural que multiplica a literatura, que multiplica o livro, etc., mas tem a mediação do professor, porque eu acho realmente que é esse elemento que, claro, dá liberdade, mantém a liberdade das leituras individuais, mas propicia o debate com aquele universo. E você, por exemplo, é uma pessoa que, nas suas obras, você realmente constrói o seu universo, né? Eu antes de conhecê-la pessoalmente, de ter o prazer de ser sua editora, eu era sua leitora, eu sempre falei isso, eu li os seus livros, eu tenho o rosto dos personagens, tem até a cor da roupa que eles usam. Eu vejo o quarto daquele personagem, a rua, o seu universo realmente é muito construído. Como é que você vê, por exemplo, essa recriação desses universos, a mediação desse professor, né, que é essa pessoa que vai revelando e capturando o universo de cada um, e os temas que você traz nos seus livros, porque você realmente está nos falando do que somos hoje, né? Você não está fazendo um romance histórico, você está falando de uma literatura muito atual. Quer dizer, como é que você... Ou seja, qual é a sua mensagem para esse professor que está fazendo a mediação das muitas leituras da sua obra em sala de aula? Olha, eu tive a sorte de... Escutando? Você está travando um pouquinho. Alô? Vamos. Oi, você está travando um pouco, Patrícia. Eu estou perguntando aqui para o pessoal que está aqui no nosso back-office aqui se as pessoas estão ouvindo a Patrícia, porque, para mim... Vocês estão ouvindo a Patrícia? Então, eu que não estou, ela congelou para mim. Então, Patrícia, continua, por favor. Débora, eu só estou vendo a minha agora. Eu estou ao vivo ainda? Desculpa, gente, por favor. Bom, gente, a Patrícia... está voltando agora a Patrícia. Oi, Patrícia, você caiu. Desculpa, gente. Eu fiquei falando, demorei para perceber que eu tinha caído. Bom, mas eu vou dizer o seguinte, Leila, que se no passado o professor já era uma pessoa fundamental... Espero que eu não tenha caído. Você travou de novo, Patrícia. Você travou de novo. Bom, gente, Patrícia, será? Eu acho que talvez seja melhor, não sei, Patrícia, você sair e voltar. Não, Débora. Débora é da minha equipe, tá, gente? Desculpa, público. Então, vamos lá. Patrícia, sai e volta de novo. Enquanto isso... Patrícia, por favor, sai e volta de novo. E enquanto isso, o que a gente tem conversado muito, não só na nossa editora, mas compartilhando com os nossos autores, especialmente com a Patrícia, que é uma autora que trabalha muito a sua obra conosco, o desenvolvimento da sua obra conosco, é essa mediação do professor com a leitura, esse papel fundamental, cada vez mais urgente e fundamental do professor em sala de aula. Para uma obra como a da Patrícia, que é uma obra que realmente está falando do que somos hoje, está conversando sobre temas que nos afligem muito, essa mediação é ainda mais importante. Um dos livros... Patrícia está voltando, vamos ver se a gente consegue que vocês ouçam a ela, né? Que é a dona da palavra, de toda a palavra. Eu estou aqui só como mediadora.
Não voltou, né, Débora? A Patrícia. A Patrícia tem um livro chamado Gog Magog, que o seu protagonista é um professor de geografia da escola pública. E todos os livros da Patrícia são muito precedidos por muita pesquisa. Ela realmente fica 2 anos, por exemplo, pesquisando as rotinas dos seus personagens, os ambientes, as ruas, as muitas escolas públicas. E uma das coisas que está ali no pano de fundo da angústia, do sofrimento desse professor, desse protagonista, é a violência que já está posta, né? A violência que ele sofre e ele percebe na sala de aula. Uma violência que passa pelas relações entre os estudantes, dos estudantes com o professor, com a representação da autoridade do professor e dos profissionais da educação, a violência que está, claro, no entorno, e aí conversávamos muito, a nossa equipe, com a Patrícia. Oi, Patrícia. Patrícia voltou. Estava falando exatamente disso, como você sempre pesquisa muito os seus livros, todos os seus livros eles são precedidos de uma vasta pesquisa, e aí falava sobre esse lugar da escola como uma representação, que é o acolhimento e a representação da sociedade. Estava citando o Gog Magog, em que o seu personagem principal, o protagonista, é um professor de uma escola pública, e que, durante todo o processo da construção do seu enredo, a gente vai vendo o quanto ele está tomado, impactado pela violência ali do ambiente escolar, que é a violência do entorno. Então, ou seja, a escola, claro, né, dentro da sociedade, a escola não cria a realidade brasileira, ela é impactada e tem que lidar, né? O professor tem que ser esse mediador. Então, só para continuar o que você estava falando, por favor. Eu estava falando exatamente isso, que se no passado o mestre, né, ele era uma figura fundamental na indução do hábito à leitura para o estudante, hoje em dia o papel dele é mais importante. Patrícia travou de novo. O que nós temos conversado muito é exatamente isso. Patrícia, você travou de novo. Travou de novo. Voltei? Voltou. Hoje em dia... Eu vou mudar de computador. Tá bom. Você muda. Eu vou mudar de computador. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, gente, o que uma escritora como a Patrícia Mello, que faz o que a gente chama de literatura urbana, a gente ficou realmente muito feliz com essa oportunidade de conversar com profissionais da educação, porque hoje, talvez, a escola, principalmente a escola num país como o Brasil, que tem uma rede de ensino público imensa, né, e capilarizada, o professor está na ponta, né, o profissional de educação está na ponta da sociedade brasileira. Talvez seja um ambiente, um lugar onde primeiro se sentem as mudanças da sociedade brasileira. Você sente quando a família ou os responsáveis da família delegam, não tem mais tempo para cuidar do futuro cidadão, né, do que nós seremos daqui a 2 minutos. Você sente a escassez quando você está enfrentando um momento de poucos recursos, de inflação, de recessão. Gente, será que melhora? Melhorou bastante, até a imagem já está diferente. Então, volta para a questão realmente dessa mediação, por favor. Desculpem, gente, eu não sei se é a minha internet ou se é a internet no bairro, mas está com esse problema aqui. Não, o que eu estava falando era isso. Se o professor, ele era no passado, o mestre era no passado essa figura importante na questão de introduzir o hábito da leitura para o jovem estudante, hoje
a importância dele é mais vital ainda. Por quê? Porque esse aluno que vai para a escola, ele vem já com essa capacidade de introspecção e de atenção muito reduzida em função do bombardeio de tecnologia que ele tem à sua disposição, né? Então ele tem, antigamente você tinha televisão ali que podia te tirar a atenção, hoje você tem os computadores, os malditos telefones celulares, né, que monopolizam a atenção dessa garotada. Então eu acho que é até mais importante ainda o papel do educador, né, do professor, na orientação desse jovem estudante eu sempre acreditei isso, que a introspecção não é uma habilidade que você aprende facilmente, né? E se no passado já era difícil você conseguir estar no seu canto, se concentrar para a leitura, hoje em dia é quase impossível, né? Então, o papel do educador, do professor, pode ser crucial no aprendizado do hábito da leitura, né? O hábito da leitura tem que ser aprendido, né? Ele não se dá espontaneamente, como tudo na vida, né? Você precisa aprender. Então, a centralidade do professor é realmente um tema que a gente tem que estar sempre batendo, porque é ele ali, porque ele pode usar a literatura também como um agregador da turma, né? Esses debates sobre literatura, eles são muito agregadores, né? Ele consegue juntar essa massa de alunos tão dispersa, né, para dentro da sala de aula. No caso especialmente da sua literatura, da sua obra, eu estava falando exatamente com isso. Como você faz uma literatura urbana, contemporânea, você, a partir, claro, de todo o seu trabalho de pesquisa e preparação, você traz para a gente, denuncia para a gente exatamente como o que somos. E aí você... claro que um dos temas centrais da sua literatura é a violência. E você fala isso, dessa violência que está na formação, né, ali na gênese do Brasil, e com a qual a gente lida o tempo todo, e a escola cada vez mais. Então, realmente a sua literatura num ambiente escolar, do debate escolar, pode ser realmente esse gatilho de discussão, de análise. Queria que você falasse um pouquinho dessa característica, como é que você vê a sociedade brasileira e esse enfrentamento para a formação. Não é discutir a violência, pelo debate, mas discutir como um mecanismo de enfrentamento disso para a formação do cidadão, que é o objetivo da escola, né? A missão da escola. Sabe que eu sempre tive muita... No início da minha carreira, eu fui muito rotulada como escritora de romance policial, exatamente porque eu gosto de abordar nos meus romances a questão da violência. E eu acho que a minha resistência tem muito a ver com o fato dessa percepção da violência como entretenimento, entendeu? Eu sempre quis evitar isso. Para mim, eu queria muito entender essa violência, que eu acho que é constitucional, no caso do Brasil, porque eu acho que exatamente ela revela muito do que somos, né? E eu acho que a gente sempre tratou a violência como algo rotineiro, né? Quer dizer, a gente já foi obrigado a aceitar essa violência como algo que faz parte do ethos nacional. Agora, por quê? Né? Porque a violência não faz parte disso. Nós não somos um povo violento, né? É uma violência muito... a violência da colonização, a violência da escravidão, a violência de um modelo de regime capitalista que exclui muito parte da população, né? Então, eu estou sempre investigando a questão da violência, não porque eu quero fazer literatura policial ou porque me interessa como espetáculo, a violência como espetáculo, não, mas como um elemento que está tão
imbricado assim dentro da nossa formação que a gente quase acha que nós somos, de fato, um país violento. Nós não somos um país violento, né? Essa realidade violenta nos é colocada, né? Então, Gog e Magog, como você estava dizendo, eu levo essa violência para dentro da sala de aula, né? Por quê? Porque ali eu falo muito que o Gog e Magog ele trata assim de uma certa assim da questão da intolerância, né? Quando você olha para o outro e você já não aceita mais o outro, né? Você é tudo o meu direito, como se fosse um certo fascínio pelos seus próprios direitos, a ponto de você não ver mais o direito do outro, né? Então, o protagonista é um professor de escola pública, muito assustado com essa situação que a gente está vivendo de desvalorização da figura do mestre, né, do professor. Antigamente, esse mestre, esse professor, ele tinha um status na sociedade muito diferente do que é hoje. E isso tem muito a ver com a degradação do próprio ensino, né, e a ponto dessa violência atravessar os muros da escola e entrar na sala de aula, e apontar o dedo na cara do próprio professor, né? Então, o Gog e Magog trata muito dessa questão. E a violência, em última instância, o que ela é? É o não diálogo, né? Ela é uma coisa que tem que estar completamente fora da escola, porque a escola é um espaço onde a gente aprende valores importantes da nossa cultura, né? Os valores humanos, os valores políticos, né? Então, basicamente um lugar que teria que estar protegido dessa violência, né? Mas e não é isso que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje a violência entrando com tudo dentro das escolas, alunos que agridem os professores, né? Em última instância, a violência é o não diálogo, né? A impossibilidade do diálogo. Quando acaba o diálogo, começa a violência, né? Então, mais uma vez, veja a importância da educação na formação de uma sociedade não violenta, né? Ela é um elemento fundamental nesse processo de formação de cidadãos, né? De cidadãos que refletem, que se engajam politicamente e que se comunicam, que trocam experiências, né? E que com isso fogem da violência, né? A violência é o oposto de tudo isso, é o não diálogo, é o isolamento, né? É a não aceitação do outro, da troca, a não aceitação da experiência compartilhada, né? E é muito impressionante como isso vai para a escola, porque você fala isso, acabou o diálogo, acabou a troca, você entra no terreno da violência, da força, da imposição. E para o diálogo, né, você tem que ter sempre, necessariamente, respeito. Quer dizer, você tem que esperar a pessoa acabar de falar, você tem que se abrir, você tem que tratar o que o outro diz com a mesma importância que você dá ao que você está dizendo, né? O que o outro pensa e o que o outro analisa com a mesma importância. Essa coisa básica que é fundamental na engrenagem do processo de ensino-aprendizagem, que é você ter essa troca realmente. Quer dizer, eu brinquei no outro dia com uma equipe muito jovem do nosso trabalho, que eu disse, gente, eu não sou tão velha assim, mas quando eu estava na escola, o professor entrava, a gente ficava de pé. A gente trocava imensamente com esse professor. Não era uma escola em que a gente não pudesse falar, em que a gente não fizesse pergunta, em que a gente não pedisse ajuda. Eu tive uma escola pública sensacional mesmo. Mas a gente tinha um respeito por aquela pessoa que ia, inclusive, dirigir as nossas perguntas, né? Então, respeito não é uma oposição à liberdade. E ele é fundamental na base da troca, do conhecimento, etc. Eu acho que realmente isso hoje na sala de aula talvez seja um dos grandes temas, uma das grandes urgências, e que a literatura e a sua literatura ajuda muito a conduzir o debate, né? A trazer o debate. Eu, quando leio a sua obra, eu reconheço
Eu também acho, eu concordo que a literatura ajuda muito nessa né, é uma ponte, né? Você pode usá-la como uma ponte no sentido de agregar as pessoas. Por quê? Porque se diz muito isso, né? Que a literatura ela pode criar uma certa empatia em relação a temas que você naturalmente não trataria com empatia. Por quê? Porque você consegue fazer com que o leitor se coloque em situações do outro, né? Daquele que você vê de fora, né? De repente você está ali calçando os sapatos dele, né? Toda essa questão de preconceitos, né? A literatura ela é esse espaço onde você vai vivenciar o seu preconceito e os preconceitos da sociedade de uma forma muito diversa, de uma forma subjetiva, de uma forma fazendo com que você se coloque muitas vezes no papel da pessoa que sofre o preconceito, né? Então, exatamente por ser esse instrumento tão rico de vivência, de experiências novas, experiências que você não vive na realidade, é que vão produzir esse efeito de empatia pelo outro, né? Então, veja como é importante, que riqueza de instrumento que é a literatura, e que pode ser a literatura no contexto da sala de aula, né? E o olhar, esse olhar que você fala da empatia, de olhar para o outro, eu queria então entrar no seu lançamento de agora, porque eu me lembro exatamente, você nos entregou um livro belíssimo agora, chamado Menos que Um. Só o título, para mim, é uma obra de arte, porque é isso, né? Assim, você vai falar de pessoas que não são nenhum indivíduo, é menos que um ser humano, menos que um cidadão, menos que uma pessoa. E eu me lembro do exato momento em que você falou pela primeira vez desse livro, quando você estava lançando Mulheres Empilhadas, há mais de 2 anos atrás. Nós estávamos andando ali na Amaro Gurgel, em São Paulo, embaixo do Minhocão, e já tinha uma quantidade muito grande de moradores, de pessoas na rua, e você falou: eu acho que meu próximo livro vai ser sobre essas pessoas. Eu quero falar dessas pessoas invisíveis, ou que a gente trata como invisível. E aí você nos entregou essa beleza, que é o Menos que Um, que nasceu lá, quando a gente não podia imaginar que ia ter um negócio chamado coronavírus, né? Pois é. Né? Nasceu muito antes do coronavírus, e aí o seu projeto foi atravessado pela pandemia. E ele entrou no projeto. A pandemia acabou entrando. Por isso que eu falo, é uma literatura atual, urbana, quer dizer, claro que tem uma imensa violência no Menos que Um, tem uma imensa violência da pandemia sobre todos nós e sobre essas pessoas, mas está dada, né? Não é você fazendo bang bang. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar. Como é que é isso, né? Pum, chegou no professor de geografia de Magog, agora, pum, chegou no Menos que Um. Tem um conceito na filosofia de um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que é vida nua, né? Ele pega emprestado esse conceito de um outro filósofo, que é o Walter Benjamin, dessa vida sem valor. A vida, a gente pode ainda fazer ver até como outros filósofos trabalham nessa mesma temática, que é o Bauman ele fala das vidas desperdiçadas, né? São essas vidas cujas mortes ninguém chora, né? São essas vidas que sem valor, né? Que estão ali, se morrer não faz falta para ninguém, né? Esse tema é um tema que eu acho que ele é de uma violência tão grande, porque ele é a perda de valor do que há de mais valor no mundo, que é a nossa vida, né? De repente você vê uma sociedade funcionando onde certas vidas não valem nada. Aquilo ali é refúgio humano, sabe? Aquilo não serve para nada, né? Então, que sociedade é essa cujo grau de violência leva a encarar essa vida como vida sem valor, né?
e permite que essas vidas se percam, né, sem nenhuma assistência, como se elas não merecessem, como se elas não fossem cidadãos, como se elas fossem realmente vidas matáveis, né, como diz o Giorgio Agamben. Então, esse tema sempre me assombrou pela carga de violência que ele traz consigo. E menos que eu vou olhar, eu criei uma comunidade de pessoas que foram jogadas na rua, né, por diferentes motivos, por abandono da família, por perca de estabilidade profissional, perca de meios de sobrevivência, e é um grupo, um bando que acaba convivendo mais ou menos junto, né, e se ajudando mutuamente. E eu mostro como é que é essa vida na rua. A gente fez um trabalho enorme de pesquisa, né? Isso me ajudou muitíssimo, mas eu reconstruo a vida de cada uma, né? Como é que ela há uma ilusão de que a pessoa que vai morar na rua vai morar na rua porque é um drogado, porque não quer trabalhar, né? Não existe essa opção. A pessoa que vai para a rua, ela é jogada na rua, ela é sempre jogada na rua. Então, no livro, eu quis mostrar isso, como ela é jogada na rua, como ela pode sair da rua, como é difícil você sair da rua, como o resgate é difícil, como a sociedade trata, né, essa pessoa. E é isso, eu acho que talvez seja o livro mais importante assim, da minha vida. Entendeu? Ele foi muito transformador para mim. Escrever, estar na pele dessas pessoas e imaginar como elas vivem. Eu até falo isso no próprio romance. Alguns livros são mais difíceis de escrever do que outros, exatamente por causa da temática. E essa temática é como essa temática que mostra essa situação completa de pessoas completamente desamparadas, vivendo na mais absoluta miséria e a crueldade como elas são tratadas pelo Estado e pela própria sociedade, né? Eu queria dar 2 depoimentos, inclusive, um com relação à empatia, né? E essa força transformadora da literatura. Nós ficamos, claro, com a Patrícia, né, lendo o livro durante todo o tempo da sua construção, e eu me apaixonei profundamente por personagens que, na nossa rotina, quanto mais nesse momento de pandemia, em que a gente sai de casa e a gente é parado, agora a gente é parado, sei lá, por 10 pessoas numa quadra, né? O contingente na rua está enorme, e eu me apaixonei, torci, sofri e entendi, né? Acolhi pessoas que talvez fossem pessoas que antes eu tentaria fugir, né? Então, eu comecei a olhar de maneira diferente. Tudo nelas me tocava, dizia respeito a mim, ao meu lugar no mundo, a minha posição no mundo. E um outro depoimento de uma pessoa do nosso trabalho, Patrícia, que faz o mesmo caminho, né, do metrô para o trabalho todos os dias, e que falou assim, porque eu lia o livro da Patrícia, porque ela leu ainda no prelo, eu reparei numa família que chegou na pandemia, e ela foi jogada realmente, uma família que foi jogada na pandemia e tentou reproduzir ali, perto ali da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, ela reproduziu a casa. Realmente, ela tentou manter, né? Botou lá a lousa que trouxe da criança, tinha um varalzinho, a roupa, e uma rotina de todo dia de manhã guardar tudo certinho, e com o tempo, com a crueldade desse abandono, de estar jogada na rua, ela foi acompanhando a deterioração da família, né? As pessoas foram se largando, o olhar foi ficando embotado, as pessoas cada vez mais magras, cada vez mais sujas, da cor da rua. Então, falou assim, a Patrícia realmente me fez olhar e o desespero, a impotência, eu como cidadã não poder fazer nada, né? A gente não... Então, assim, mas a literatura foi transformadora, porque ela passou a enxergar essas pessoas, enxergar o menos que um, passou a ser um. A gente tende a dizer que essas pessoas são invisíveis, né? Porque você passa por elas, muita gente passa por elas como se
como passa por um cachorro de rua, sem prestar atenção. Mas elas são visíveis. Elas são visíveis na hora de sofrer todas as violências, né? Então, elas são visíveis para a polícia, né, que se incomoda com a presença delas, que tenta afastá-las desses locais onde elas se instalam por absoluta falta de alternativa. Então, elas têm muita visibilidade. Mas é uma visibilidade para o negativo, né? Para o sofrimento, né? Para piorar a situação delas, né? Porque no sentido da visibilidade para as políticas públicas, para a inserção dessas pessoas, para a reinserção dessas pessoas na comunidade, essa visibilidade não existe, né? Então, a gente vê isso muito pelas faltas de políticas públicas para essa população. É um tema bastante doloroso, mas eu acho que ele é necessário, sobretudo nesse momento. Em que, sabe, eu estava falando com a Leila esses dias, eu falei, o Brasil não sabe, o Brasil sabe exatamente quantas cabeças de boi ele tem no país, mas não sabe o número de pessoas que está em situação de rua. Não sabe. A gente nem sabe, essa população nem foi mapeada ainda, né? E trabalhar com essa temática foi muito doloroso e foi um desafio também no sentido da linguagem, porque o Brodsky, que, aliás, a quem eu devo o título desse romance, né, Menos que Um, na verdade, o título de uma coletânea de ensaios desse poeta russo que se naturalizou americano, Joseph Brodsky, em que ele fala da situação da perda da individualidade pela interferência do Estado, né, na sua rotina. E eu quis muito falar sobre essa perda da individualidade pela mais terrível imposição da miséria, né? Mas o Brodsky, ele fala que todo autor, o que o faz escrever sempre é o beliscão da linguagem. É o beliscão que ele leva da linguagem e que ele dá na linguagem, né? E esse beliscão, ele existe também, Menos que Um, para mim, né? Os personagens são moradores de rua. Como é que eles falam, né? Como é que eu vou reproduzir essa fala, né? Foi muito interessante na fase de edição, em que eu conversava muito com a Isabel Aleixo, sobre, por exemplo, eu vou escrever da maneira como eles falam ou não? Existe um registro que é o registro oficial e é esse registro que eu quero respeitar, porque é a mesma língua, você pode falar de uma maneira diferente, mas a língua é a mesma, né? As prosódias são diferentes, mas a língua é a mesma, né? As dicções são diferentes, mas a língua é a mesma. Então, tinha esse desafio também com a linguagem, né? Então, o conteúdo e a forma muito imbricados, assim, que essa, na verdade, eu acho que é a delícia da literatura, né? Você poder fundir forma e conteúdo numa coisa só. Eu adoraria que a gente tivesse tempo para falar de outras características dessa obra em sala de aula. Você acabou de falar da linguagem, que no tema da nossa conversa hoje, que é a literatura na sala de aula, esse livro é um exercício sensacional, e tem uma outra reflexão que esse livro propicia, que é a maneira como a cidade, esse modelo de vida que nós temos, a cidade se organiza. A cidade não tem jeito, né, Patrícia? Assim, a gente vive num lugar em que a gente tem que comprar tudo. Eu faço livros, mas aí eu tenho que comprar o meu pão, a minha manteiga, o meu queijo, a minha casa, a minha luz. Tem uma outra pessoa que fornece luz, tem outra pessoa que faz o pão. Quando você perde a capacidade de comprar essas coisas, você vai para a rua. É um modelo de dependência financeira, de capacidade financeira para você ficar na urbe, para você ficar nesse modelo que vivemos. É um modelo em que não há cidadãos, mas há consumidores. Consumidores, né? Exato. E quando você perde essa condição de consumidor, você não é nada, né? E a sua vida não vale nada, né? Isso é que é muito cruel, né? Aí está a violência dessa temática, né?
Eu vou perguntar aqui para o pessoal do back-office, como a gente entrou 5 minutinhos depois, se a gente pode ficar mais 5 minutinhos, porque a gente tem perguntas aqui, Patrícia. Temos o Gilvanir Gonçalves, que pergunta: como vencer a resistência da geração atual, que busca informações de forma fragmentada em trechos de leitura nesses tempos sem tempo? Como é que você vê essa disputa do tempo, né? É um tempo sem tempo, é uma bela definição, porque Posso só, desculpa interromper, porque uma outra, a Isabel também fez uma pergunta muito parecida com essa, porque tem a disputa toda, e qual é o papel, como é que você vê o papel do professor nesse processo? Desculpa, só porque aí a mesma pergunta um pouco... Olha, o que eu acho, eu vejo o papel do professor como aquela pessoa que vai te ensinar uma nova habilidade, que é a habilidade que se chama introspecção, entendeu? É você sentar quieto num canto e abrir um livro, entendeu? Eu acho que é uma missão muito dura, entendeu? E muito inglória, mas esse professor que consegue ensinar para o aluno essa nova habilidade que se chama introspecção, que se chama isolamento, que exige que você desligue o computador, desligue o celular e que mergulhe naquele livro, esse professor ele será sempre lembrado por esse aluno, pelo resto da sua vida, porque ensinou essa habilidade. E essa habilidade se aprende, sim. Cada vez é mais difícil. É uma sociedade, como disse o Janilton, é isso o nome dele? Desculpa, deixa eu ver aqui, gente. Desculpa, eu estou olhando aqui, não é para pensar, é Gilvanir Gonçalves. Como disse o Gilvanir Gonçalves, é uma sociedade já sem tempo. Né? É uma sociedade... E também não é que o tempo ele tem que acontecer numa aceleração, né? Numa voragem, né? Tem que ter... Então, eu acho que o papel do educador é um papel muito difícil, mas, por outro lado, eu acho que ele é muito... deve dar uma satisfação muito grande. Eu até hoje trago comigo os professores que me ensinaram a ler, que incentivaram a leitura, porque eles me ensinaram, eles me deram a chave de um mundo novo. Eu sou muito grata à minha mãe, ao meu pai, né, e eu acho que a maneira... É muito difícil. Como é que você vai ensinar? A pergunta é a seguinte... Opa, desculpa, gente. A pergunta é a seguinte, mas como é que eu vou ensinar essa garotada? Esse cabelo aqui está na cara. Desculpa. Eu fui corrigir vendo a tela, corrigir para o lado dela. É ao contrário. É ao contrário, desculpa. Mas como é que a gente vai ensinar? Eu acho que a única maneira é lendo junto com esses alunos. Há momentos de leituras coletivas, entendeu? Mostrando a beleza da língua, a beleza de certas passagens, a beleza de certos personagens, entendeu? Eu acho que hoje em dia é só o escritor que pode fazer isso, né? O escritor ou os pais, né? Os pais nunca têm tempo, veja que o professor quase ficou sozinho nessa missão de ensinar ao aluno a sentar e a ler um livro, né? E mostrar para ele como isso pode abrir o horizonte dele, né? Isso é uma coisa que vai se dar através do processo da leitura, vai se dar naturalmente, né? O aluno que conseguir ler um livro e entrar nessa viagem com o próprio professor, ele vai passar por essa experiência, né? de entrar num mundo novo, num mundo que engrandece o seu próprio mundo. Eu vou deixar, Marcelo Teixeira, que nos acompanhou aqui bastante, Marcelo, eu vou deixar o seu comentário para o final, tá? Tem aqui a Carreira Literária, que é um parceiro nosso nas nossas conversas aí sobre literatura, pergunta para você, Patrícia, assim, você tem algum outro autor contemporâneo com que você acha que a sua literatura conversa muito? Quer dizer, o professor, por exemplo, em sala de aula, ele pode trabalhar a Patrícia junto para falar desse diálogo de uma mesma literatura contemporânea? Olha,
Eu acho que pode dar esse problema para o professor talvez, bom, talvez não, talvez assim, eu acho que é sempre, você pode unir escritores que têm estilos diferentes a partir da temática, entendeu? Então, se você, por exemplo, quer tratar uma temática específica como violência, né? Quais são os autores brasileiros? Há muitos que tratam dessa temática, que tratam de maneiras muito distintas, com estilos muito diferentes, com dicções diferentes. Pode ser muito rico para o aluno, para ele ver essa temática trabalhada literariamente de formas diversas, entendeu? Então, eu acho que tem que ser por temática. É o que eu faria, né? Se eu fosse ensinar literatura em sala de aula. Como eu estava dizendo, é uma pena, né? Porque eu adoraria falar, porque eu acho que as suas obras, exatamente por conta desse pacto, né? Desse amor pelo Brasil, você consegue falar de muitas coisas, por exemplo, desse modelo urbano no Brasil e como é que outros países resolvem, tem o mesmo modelo, veja bem, é o mesmo modelo econômico, claro, né? Você vai lá e compra tudo, você compra a comida, a subsistência, a roupa, o estudo, a casa, a luz, mas você tem um modelo de Estado diferente que garante. E, por favor, gente, não tem a ver com o nosso tamanho, não, tá? Lembre-se do Canadá. Então, Canadá, não, tem a ver sim com as nossas políticas públicas e com a nossa e também com os nossos desejos. Sabe que quando eu era pequena, eu lembro assim, quando eu tinha uns 10 anos, eu vinha para São Paulo, isso na década de 70. São Paulo tinha um slogan que era assim: São Paulo não pode parar. Nessa mesma época, Toronto, no Canadá, tinha outra, era assim: Toronto não pode crescer. Né? A gente construiu essas megalópolis e o resultado que a gente está vendo, uma cidade com esse número de habitantes, ela se torna ingovernável. Né? Ela é uma cidade totalmente deformada, né? Uma cidade dura para os seus habitantes. Né? Eu vou ler aqui o depoimento do Marcelo Teixeira, que nos acompanha aqui. Ele fala: em 2002, tive o privilégio de conversar com Patrícia Mello e ter um autógrafo dela. Hoje sou professor, pedagogo e formado em letras e literatura, e estimulo meus estudantes de 5º ano a ler. Inclusive, utilizo a leitura fragmentada para que o estudante possa ter a consciência entre o ato de ler e o ato de compreender a leitura. Às segundas-feiras, coloquei no conteúdo das aulas de literatura, em cada semana, um texto de um autor, e falo a biografia e a leitura de textos desse autor. E este bimestre será Patrícia Mello. Poxa. Então, Patrícia, com essa declaração, e muito obrigado, Marcelo, assim, com esse trabalho e essa sua declaração, eu peço que você encerre aqui a nossa conversa com os professores. Eu adoraria ficar mais 1 hora aqui com você, sempre. Foi tão rápido, né? É muito rápido, é muito rápido. Mas, olha, eu quero só agradecer aos professores que utilizaram um momento de lazer, de descanso para estar aqui conosco. Eu só tenho agradecimentos. Eu falei para a Leila e repito aqui, eu adoro conversar com professores e com alunos, porque eu acho que esse é um espaço privilegiado do aprendizado da leitura. Então, quer dizer, são pessoas que estão nesse espaço que pode ser privilegiado no aprendizado do hábito da leitura. Então, contem comigo sempre. Eu realmente tenho um prazer enorme em falar com vocês. Pena que foi tão rápido. Patrícia, eu queria agradecer imensamente a você, e agradeço não só por essa oportunidade, mas pelo seu trabalho. Eu já falei isso muitas vezes, e não me canso de falar. Realmente eu me conheço, me penso na minha responsabilidade, no meu ofício como cidadã, graças a autores. Assim, realmente eu comecei, é claro, tive uma família que estimulou a leitura, mas caramba, assim, realmente a literatura me provoca, me obriga a me superar. Então, um agradecimento da vida toda a você. E queria agradecer também imensamente aos profissionais de educação. Eu sou de uma família realmente com pouquíssimos recursos, estudei numa escola pública
periférica, pobre, assim, realmente, mas sou grata, nossa mãe, dona Ruth Vanderlei, sou grata de uma maneira absurda, fico realmente emocionada aos meus professores, eles me deram aquela música do Gil, régua e compasso, eles me deram direção e dimensão da vida. Então, muito obrigada a todos os profissionais de educação, muito obrigada por esse dia, por essa oportunidade, que a gente possa se encontrar muito. Obrigada a todos vocês. Até já. Beijo aí.